Agradecer a vida do pastor Leonardo, da pastora Mônica, do Davi, por ter assim aberto a sua agenda para estar aqui conosco. Eu tenho certeza que serão 3 dias de muita glória, muita bênção, muita presença de Deus aqui. Então eu desafio você amanhã a estar lembrando daquele irmão, daquele amigo, aquele colega de turma que não veio, que você possa estar dando uma ligadinha, né? Dar uma força para que eles possam estar aqui, amém? Então eu gostaria de chamar aqui essa família sacerdotal e missionária para que nós pudéssemos estar orando por eles. Vamos aplaudir o Senhor, gente, pela vida deles. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por esse momento. Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor possa estar guardando, protegendo essa família, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos nessa hora, meu Deus, que as ricas bênçãos do céu possam estar sendo derramadas sobre eles, Pai. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque nós temos absoluta certeza que grandes coisas o Senhor fará por nós, e por isso já nos alegramos. Abençoe, meu Deus, essa família, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Deus abençoe, pastores, fiquem à vontade na casa de vocês. Graças e paz, amados. Prazer imenso. Nós chegamos de Belo Horizonte, terra maravilhosa. Eu sou mineiro de Belo Horizonte. Nasci em Belo Horizonte. Casei com uma carioca paulista, mais paulista do que carioca, porque ela nasceu no Rio de Janeiro, mas viveu o tempo inteiro ali em São Paulo. Nós nos casamos no ano de 2015. Recebi um telefonema quando eu estava no campo missionário, no dia do meu aniversário, depois de 2 anos e meio, esperando ansiosamente no Senhor, né? Estava solteiro na época, e minha esposa me ligou no campo missionário. Eu falei, gente, ela está mudada. Deus tinha falado com ela. Em 2015, isso foi 2014, né, amor? Em 2015 nós nos casamos em setembro. Deus fez uma obra no coração dela, e Davi ficou. Nós descobrimos o Davi, que ela estava grávida também no Haiti. Interessante. Campo missionário. Eu estava orando a Deus um dia, meditando ali na palavra, e o Senhor me chamou a atenção de Isabel, que estava grávida. Eu fiquei ali, fiz um pedido para Deus. Falei, Deus, me dá um profeta de nações. Eu não falei nada com ela. No dia 30 de julho aproximadamente, ela ficou grávida. Chegou uma equipe lá para nos visitar, tinha uma haitiana, e nossa família está aqui para servir o Senhor. Davi nasceu em abril de 2018. Nós somos responsáveis por uma visão chamada Nations Help, Nations em inglês de nações, Help, socorro, uma história muito linda. Vou falar um pouco para vocês sobre essa história. Nós amamos esse tema. Eu fiquei pensando sobre esse tema. Eu falei, gente, eu já pensei tanto sobre esse tema. Eu gostei demais desse tema. Talvez esse tema seja um dos mais assim relevantes nos dias de hoje. É um tema que passa pelo Brasil, mas provavelmente passa por toda a igreja do Senhor sobre a face da terra. Eu lembro que certa vez o Senhor me tirou do país aqui. Eu estava trabalhando, numa multinacional. O Senhor me tirou do país e eu não ouvia Deus, não estava conseguindo ouvir Deus. Deus me moveu. Às vezes Deus nos move para conseguir falar conosco. E eu, de uma maneira assim sobrenatural, fui parar nos Estados Unidos para fazer um curso cristão, e Instituto Haggai. E eu lembro de um dia que eu sentei do lado de um homem africano. Fiquei sabendo depois que ele era um dos nossos professores. No início da conversa eu não sabia. Eu fiz uma pergunta para ele: o que você faz? Você é um pastor? Ele falou: não, não sou um pastor. Mas o que você faz? Ele falou assim: olha,
Eu represento uma organização que trabalha no continente africano tentando responder a seguinte pergunta: por que a igreja não tem transformado a realidade da África? E esse era um professor de integridade nosso. Eu lembro que eu tive aula de integridade, algo que me marcou assim tremendamente. Nós estamos vivendo um tempo assim muito especial no Brasil. Se Deus permitir, se a gente tiver tempo, eu quero passar algo no sentido do Brasil também, aonde esse tema tem assim ecoado nos dias de hoje. Como esse tema tem se tornado relevante nos dias de hoje. O Brasil teve um crescimento assim da igreja, graças a Deus, muito forte nos últimos 20 anos. Um crescimento assim exponencial, algo que só o Espírito de Deus poderia fazer. Eu fiz parte assim desse momento de crescimento. Eu lembro que eu fui batizado pelo Espírito Santo. Primeiro eu entrei numa igreja mais tradicional, depois eu fui batizado pelo Espírito Santo sozinho na Igreja Batista da Lagoinha, no momento de adoração. Eu vi muita coisa acontecendo, um crescimento muito grande. Fiz parte dessa leva. A minha cidade, Belo Horizonte, é conhecida, foi conhecida como uma cidade assim, muito especial no sentido daquilo que Deus fez na igreja. Muitos ministérios nasceram ali, bases nacionais de missões, por exemplo, a base nacional dentro de Jocum era ali, a base nacional da UEC era ali, é ali ainda, né? E hoje esse tema tem assim ecoado de uma maneira assim muito tremenda, porque nós estamos no vale da decisão no Brasil, estamos passando por um processo de transformação na nossa nação, e esse tema para a igreja nos dias de hoje ele está assim profundamente linkado, conectado. Então eu quero que você preste bastante atenção. Ele envolve, por exemplo, a questão de obras da igreja. Certamente envolve a questão de obras. Esse tema envolve também a questão de herança. Nós precisamos entender muito bem a questão da nossa herança. Precisamos ter isso claro nos dias de hoje, qual é a herança da igreja nos dias de hoje. Esse tema passa por isso. Esse tema passa também por fundamento, algo muito importante, porque aquilo que vai estar plantado no fundamento de uma sociedade é o que vai gerar essa sociedade. E nós estamos vivendo hoje algo muito importante nesse sentido no Brasil. Também passa por algo assim muito relacionado a reino, governo, nesses dias. O nosso rei é um rei de justiça. Passa também pela questão da adoração, algo muito sério. Então é um tema muito, muito interessante. Passa pela questão do testemunho. E eu quero iniciar essa palavra falando para você que passa pela questão de missões também. E missões e testemunho é para toda a igreja. Às vezes a gente tem ideia que missões é só para o pastor, missões é só para uma turma ali que teve um chamado muito específico, missões é só para aqueles que trabalham na área transcultural. Mas eu quero falar para você que missões é para toda a igreja. Porque Atos capítulo 1, depois de Deus ter levantado Israel de uma maneira muito grande, ter separado Israel para trazer para Israel fundamentos, fazer com que Israel fosse uma nação sacerdotal. Êxodo capítulo 19 fala isso. O Senhor então traz a igreja no momento em que Jesus havia morrido e ressuscitado, e seus discípulos perguntam aquela pergunta muito linda: Senhor, chegou o reino? Atos capítulo 1, versículo 6. O Senhor fala o seguinte: olha, não nos compete conhecer tempos e épocas, mas permanecer em Jerusalém. Vocês vão receber poder e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria
indo até os confins da terra. Agora, isso é para toda a igreja. O Espírito Santo, antes, que vinha só sobre, no Antigo Testamento, na história de Israel, sobre profetas, sobre reis, sobre sacerdotes, esse Espírito Santo agora habita por causa da obra da cruz. E nós vamos percebendo que no Antigo Testamento as nações deveriam ir a Israel, essa nação sacerdotal que Deus havia levantado, que na verdade foi transferida essa responsabilidade somente para a tribo de Levi, porque o objetivo era que todas as tribos fossem sacerdotais. Mas no Novo Testamento o Senhor agora dá uma responsabilidade tremenda para a igreja. A rainha de Sabá foi visitar Salomão. Então nós vemos Deus levantando Israel, começando ali por Abraão, trazendo para Abraão um chamado de sair do meio de uma idolatria. Depois nós entramos ali em Moisés, o Senhor traz estatutos, traz fundamentos para Israel, fala que Israel deveria ser uma nação santa. No deserto o Senhor traz especificações sobre adoração e santidade. Ali o Senhor traz as leis que refletem o seu caráter para Israel, separando aquela nação da idolatria. Deuteronômio capítulo 28, ali você vai ver as bênçãos e as maldições de seguirem essa lei. E uma das coisas que Deus não brincou com Israel foi a questão da idolatria. E as nações, então, por causa da santidade, deveriam ir a Israel. Mas a igreja não é assim. O Senhor fala que os apóstolos deveriam permanecer ali em Jerusalém até receber poder. E a igreja precisa ir às nações. A igreja, na verdade, existe para isso. Então toda a igreja tem um chamado. Toda a igreja tem uma responsabilidade. Toda a igreja tem um Espírito Santo, não somente de forma nenhuma visitando, mas habitando dentro de nós. Então todas as pessoas têm uma responsabilidade, no sentido de dar um testemunho aonde ela está. Agora, onde vai ser o campo? Aí Deus vai te mostrar. Aí nós vamos começar a entrar na questão de um chamado. E um chamado, e a realização de um chamado, é um dos grandes potenciais de transformação de onde nós estamos. O que nós necessitamos nos dias de hoje é recebermos dos céus uma visão de quem nós somos em Cristo. E recebendo essa visão, nós vamos então trabalhar na questão da razão pela qual nós existimos sobre a face da terra. E a razão pela qual nós existimos sobre a face da terra atinge o ambiente onde nós estamos. E aí começa um processo lindo de Deus, que é libertar nós de nós mesmos. E à medida que Deus vai nos libertando de nós mesmos, nós vamos ficando mais sensíveis e os nossos olhos vão abrindo. E o Espírito Santo então vai ministrando nas nossas vidas coisas assim lindas, tremendas. E dentro de um processo um chamado vai acontecendo. E quando esse chamado acontece, quando esse chamado é trazido à existência, quando essa realidade de Deus que nasceu no coração dele vem sobre as nossas vidas, certamente isso tem muito mais a ver com as outras pessoas do que comigo mesmo. Então, eu quero estar falando hoje sobre isso, sobre recebimento de chamado de Deus, na perspectiva da transformação da sociedade. Isso acontece no nível individual, nas nossas vidas é individual,
mas também acontece no nível coletivo de uma igreja. Então eu tenho um chamado, mas a igreja onde ela foi estabelecida também tem um chamado, dentro da multiforme e sabedoria de Deus, que nós somos um corpo, mas tribos diferentes, características diferentes, dons diferentes, interdependentes, plantados por Deus numa região. E essas coisas não acontecem de forma individual nas nossas vidas, mas também de forma coletiva. E um dos textos assim mais significativos que eu já encontrei na Bíblia sobre isso, e que eu gastei um tempo assim muito grande, e que o Senhor ainda tem assim trazido algo muito especial, é uma das intercessões do apóstolo Paulo. A igreja que estava na cidade de Éfeso. Se teve um homem que transformou uma sociedade, foi Paulo e a sua unção apostólica. E quando você vai observar a história de Éfeso juntamente com Antioquia, eu quero te desafiar a você prestar bastante atenção no livro de Atos, nessas duas igrejas, nessas duas cidades. Você vai perceber um processo de transformação muito forte acontecendo. Você vai perceber como que o reino de Deus é capaz de transformar a realidade de uma cidade, a realidade de um estado, a realidade de uma nação. Eu tive o privilégio de pisar alguns anos atrás na Coreia do Sul. Estava saindo ali do Camboja. Nós temos um chamado do Camboja. Foi uma visita assim muito rápida, mas como aquela visita impactou a minha vida. Eu tive naquela cidade da Coreia onde tem a maior igreja do mundo. Não sei se alguém já ouviu falar da igreja do Poyanshu, cara que escreveu um livro chamado A Quarta Dimensão, mas não me chamou a atenção. Uma cidade que teve 2 avivamentos assim muito fortes. E eu fui parar num cemitério. Ah, mas como aquele cemitério foi impactante para a minha vida. Mas que cemitério era esse? Um cemitério que a Coreia fez para homenagear os missionários que doaram as suas vidas, famílias inteiras, muitos americanos doaram as suas vidas, morreram na Coreia, para que a palavra de Deus fosse traduzida e espalhada naquela nação, e para que os atos de justiça da noiva colocasse fundamentos naquela nação, que transformaram a Coreia numa das sociedades mais poderosas dos dias de hoje. Eu chorei muito. Eu lembro, queridos, que eu andava pelas lápides assim do cemitério. Você tinha os nomes das famílias: pai, filho, esposa, netos, e a obra que eles fizeram. Muitos construíram os hospitais da Coreia, a base educacional da Coreia. E para arrebentar com o meu coração, eles me convidaram a ver um vídeo. E eles passaram a história da Bíblia na Coreia. Missionários que andavam 3, 4 dias debaixo de muito frio para evangelizar, para aprender a língua, para traduzir a língua. E você vê o fruto hoje de uma nação, na sua história, transformada pelo Evangelho, transformação de sociedade. Chorei muito. Efésios tem uma história assim parecida. Se você for observar bem o ambiente da igreja de Éfeso, você vai ver que o apóstolo Paulo entrou num céu assim bem complicado.
aquela cidade era dominada por uma idolatria muito profunda, aquela deusa chamada Diana. Como ele fez dentro do princípio de missões, ele sempre procurou ali uma sinagoga, foi rejeitado, estabeleceu uma escola, e essa escola impactou toda aquela região, e Deus mandou ele ficar um tempo ali. Deus foi confirmando o seu ministério com sinais, prodígios, ensino da palavra de uma maneira muito grande. Toda a economia daquela cidade foi impactada, todos os costumes, toda a cultura foi impactada, porque um homem ouviu a voz de Deus. Porque um homem se permitiu passar pelos processos de Deus, e no tempo de Deus ele chegou no lugar onde Deus queria que ele estivesse. Deus está procurando seus homens e as suas mulheres no meio dessa geração. O Espírito de Deus está procurando. Alguns estão escondidos, que nem diz meu amigo: quando Deus quer esconder alguém, ninguém encontra, mas quando Deus quer achar alguém, ninguém esconde. E as coisas vão acontecendo de uma maneira muito linda. Uma das nossas missionárias no Haiti é uma das pessoas que eu jamais imaginava que iria para lá. Uma pessoa de uma certa idade, estabilizada, aposentada. Era a última pessoa, por causa da idade, que eu achava que iria. Uma história muito linda. Então Deus está fazendo isso hoje no meio da igreja dele. Deus é um Deus vivo. O Espírito Santo está vivo, atuando no meio da igreja. O Espírito Santo tem coisas escondidas no meio do coração dele. Ele tem os seus, mas ele também tem uma expectativa de encontrar corações. Deus tem expectativa de encontrar corações. Então o apóstolo Paulo, ele entra ali na igreja de Éfeso, ele estabelece uma igreja muito forte. Ela é mencionada por Jesus no livro do Apocalipse. Os laços de relacionamento ali também foram muito fortes. E no final do seu ministério, ele está preso em Roma. E o que ele fazia na prisão? Ele intercedia, ele orava, ele meditava na palavra, ele recebia revelações na palavra, mas ele também escrevia. E por causa das suas prisões, nós temos a epístola de Éfeso, nós temos a epístola de Colosso, ou a epístola de Paulo aos Colossenses, nós temos Filipenses, nós temos também Tito, a carta de um apóstolo. E o que é um apóstolo? Um apóstolo é um homem que tem o objetivo de entrar no ambiente e trazer uma cultura para aquele ambiente. No Império Romano se usava isso sobre aqueles imperadores, então eles tinham que conhecer da cultura de Roma e trazer a cultura de Roma para o lugar onde ele estava. E o apóstolo então é aquele que conhece a cultura dos céus, do reino dos céus, e ele então é enviado para manifestar essa cultura num local onde Deus deseja que ele seja glorificado. Isso é um apóstolo. O que é uma unção apostólica? Uma unção apostólica é uma pessoa que então foi enviada com esse objetivo. Eu creio muito na unção apostólica. São pessoas que quando saem, elas têm um revestimento de poder muito grande da parte de Deus. Estão me ouvindo? Sim. São pessoas que têm um revestimento muito grande da parte de Deus. E eu orando por esse ministério aqui, eu orando por esse ministério aqui, antes de eu iniciar a palavra, eu vi algo no meu espírito e eu quero ministrar isso, crendo que Deus tem algo profético para a gente aqui essa noite. Amém. Eu quero falar essa noite sobre revelações dos céus que liberam chamados. Ele começa a sua carta aqui falando de adoração. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte e bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Bendito no original é adorável, digno de adoração.
Capítulo 1, 2 e 3, ele fala da posição espiritual do cristão, identidade cristã, espiritual, por causa daquilo que Jesus fez na cruz. Capítulo 4, 5 e 6, ele está falando ali de vida cristã prática. Mas no meio desses capítulos tem algo poderoso que é a chave para esse ministério. Eu já estou liberando aqui o que Deus me falou. Tem algo poderoso, que é a oração apostólica intercessória para liberar chamados. Interessante que quando Paulo estava preso em Roma, ele começa a receber do Espírito informações sobre a igreja que ele havia fundado. E não somente recebe essas informações do Espírito, mas ele intercede. Entende? Então nós temos aqui na primeira intercessão do apóstolo Paulo uma intercessão apostólica, é aquele que fundou. Olha que coisa poderosa. É aquele que pagou o preço. É aquele que rompeu a história de uma igreja. Ele agora tem uma autoridade para interceder. E ele intercede. Essa é a chave desse ministério, pastor. Eu já estou aqui liberando, eu tenho convicção plena do que eu estou falando. Plena. Versículo 15, então, ele diz o seguinte: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós o Senhor Jesus Cristo, e o amor para com todos os santos. Ele ouviu fé e amor com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo a menção de vós nas minhas orações. Ele está orando. Versículo 17: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Opa, aí a coisa ficou profunda. A coisa ficou profunda. Ele entende que o espírito de revelação precisava acontecer na igreja de Éfeso. Não somente um espírito de revelação, mas um espírito de sabedoria da parte de Deus deveria ser derramado naquela igreja que já estava implantada, que já existia há muitos anos, mas que tinha uma lacuna espiritual na sua identidade. Porque um chamado, ele muitas vezes acontece dentro de um processo de Deus. Deus é soberano, ele pode liberar um chamado, uma revelação total e rapidamente. Mas a minha experiência pessoal, e até mesmo aquilo que eu vejo nas Escrituras, é que Deus revela um chamado num processo. À medida que Ele vai sondando os nossos corações, Ele vai liberando uma etapa. Você foi aprovado naquela etapa? Então tá, agora eu vou te jogar para a próxima. Você foi aprovado na próxima? Então tá bom, agora você vai para a terceira. Você passou na terceira, você foi provado e aprovado, então tá, agora você vai para a quarta. Você vê isso acontecer na vida de Abraão. Você vê isso acontecer na vida de Davi. Você vê isso acontecendo na vida aqui do apóstolo Paulo. Você vê isso acontecendo na vida de Moisés. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então ele entra no mundo espiritual e ele entende o seguinte: precisa de um espírito de revelação da parte de Deus na igreja de Éfeso. E o que é uma revelação? É algo que vem dos céus, que o homem por si só não tem condição de saber. A Bíblia diz e declara que aquele que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não sabe de onde vem, nem para onde vai. Eu tinha muitos sonhos. Eles eram sonhos legítimos. Mas Deus mudou os meus sonhos. E Deus quer mudar os seus sonhos. Então ele está nas prisões ali, intercedendo por essa revelação. Tinha algo que eles não sabiam, que aquele fundador daquela igreja recebe da parte de Deus.
e agora Ele está intercedendo. Nós trabalhamos corações, queridos. Eu quero trabalhar nesse aspecto da intercessão profética aqui do apóstolo. Essa é a chave. Certa vez eu estava orando, processos lindos de Deus. Eu amo os processos de Deus. Você ama os processos de Deus ou não? Você ama? Queridos, os processos de Deus são maravilhosos. Já quebramos muita pedra, mas cada pedra que a gente quebrava, Deus estava fazendo algo no meu coração, me ensinando a adorar, me ensinando a depender dEle, me ensinando a andar por fé. É assim que Ele faz no chamado. E eu lembro, queridos, que certa vez eu estava no meu quarto ali ajoelhado, e o Espírito falou comigo: eu quero que você procure o pastor tal. Eu saí e tive que ir para outro estado. Esse é um dos homens de nações que eu respeito. E eu fui lá receber só uma frase. Um senhor de idade, já está em mais de 38 nações. Eu fui lá receber uma frase. Ele falou comigo assim: sabe por que nós estamos em tantas nações? Sabe por que a gente está transformando a história de algumas nações? Eu falei: não, qual é a chave? Nós aprendemos a orar. Glória a Deus. Aleluia. Nós aprendemos a orar. Nós oramos de verdade. E o Paulo fala assim: olha, que o Espírito de revelação e conhecimento venha, para que ilumine os olhos do coração. A grande chave das coisas de Deus está no coração. É no coração que nós recebemos as decisões, ou melhor, as informações, as emoções, e tomamos as nossas decisões. Chamado está muito relacionado ao coração e às suas decisões. Ele está falando o seguinte: Senhor, Espírito Santo, joga luz nos corações, nas decisões dos membros da igreja de Éfeso, com revelação. O que é sabedoria? Sabedoria é a capacidade de você aplicar a palavra, viver a palavra, tempo e modo nas coisas. A aplicabilidade da palavra precisava acontecer naquela igreja de Éfeso no nível mais profundo. E ele pede: iluminar os olhos do vosso coração, para quê? Para que a esperança do seu chamamento fosse revelada. Então aquela igreja estava estabelecida, aquela igreja foi fundada pelo apóstolo, aquela igreja já existia, mas tinha algo no chamado daquela igreja que aquela igreja não sabia. Meu Deus, tantos sinais, tantas coisas. Tinha algo no chamado daquela igreja que ainda não veio dos céus, ou então eles não estavam entendendo. Eu lembro, queridos, que alguns anos atrás, como eu falei, eu tinha muitos sonhos. E alguns anos atrás, o Senhor começou a desenhar os sonhos dele. Por isso que revelação de chamado é um processo. 2001, eu tinha acabado de chegar na igreja que eu estou até hoje, ou seja, eu já estou lá há quase 20 anos. Eu recebi a primeira profecia, um homem da missão WEC Brasil, nem sei quem é, nunca mais vi, só vi ele aquele dia. Ele chegou e me entregou, falou assim: olha, Deus está trazendo você para essa igreja porque tem algo relacionado a missões. Eu não sabia nem o que era missões, mas guardei no coração. A minha história, queridos, foi de um jovem que saiu de casa muito cedo, com muitas feridas, especialmente
no aspecto familiar, especialmente na paternidade, ao ponto de eu ter que sair de casa. Muitas feridas. Conheci Jesus com 21 anos. Dentre os aspectos que eu vivi foi passar muita dificuldade financeira, especialmente no momento que eu saí de casa com 15 anos. Conheci Jesus com 21. Deus começou a arrumar as coisas por dentro, como Ele faz com todos nós. Tive que estudar em escola federal, passei em 2. E consegui um emprego muito bom, uma multinacional. Consegui uma certa estabilidade financeira. Fui crescendo rapidamente. Mas depois de um tempo que eu estava ali, o Espírito Santo começou a falar comigo. E uma das coisas que Deus, um dos sinais que Deus está revelando um chamado para você, é que você começa a perceber que você não vai dar mais certo em nada na vida. Entendeu? Pedro era pescador. Quando ele recebeu um chamado, meu amigo, está entendendo? E aquele jovem então estava naquela empresa, crescendo, trabalhando muito, com muito medo das questões financeiras. Teve um alto preço para chegar onde eu cheguei, mas o Espírito começou a falar comigo lá naquele íntimo: eu não nasci para ficar nisso aqui. Eu não nasci para ficar nisso aqui. E cada vez que eu ia crescendo, recebendo uma promoção, uma lacuna dentro de mim, misturada com tristeza, com vazio, com sequidão, acontecia. Naquela época eu poderia ter seguido uma carreira de um executivo, uma multinacional, mas havia muito medo. E aí Deus colocou o pastor Dan na minha vida. Em 2005 eu tinha feito a minha primeira viagem missionária. Eu ainda estava na empresa, preocupado como é que vai ser. Senhor, esse negócio não está me preenchendo, esse negócio não está andando comigo, como é que é isso? E quando eu cheguei da viagem, o pastor Dan, depois que orou por 2 pastores, me chamou e tudo, e falou assim: olha, eu não te conheço, mas eu vi o seu coração, eu vou te tocar e você nunca mais vai ser o mesmo. Você está preparado para isso? E aquele irmão pôs as mãos sobre a minha vida, e eu fui ali para o chão com o Senhor, algo eu e o Senhor muito poderoso, maior do que eu pensava, começou a acontecer dentro de mim. Um fogo de Deus veio. O pastor Dan começou a ministrar e falou assim: você precisa deixar o chamado acontecer. Você precisa deixar Deus te lançar. Deus vai te lançar. E ali, meus irmãos, aquela voz poderosa de Deus marcou a minha vida. E eu realmente nunca mais fui o mesmo. Porque aquela voz maravilhosa falou comigo. Você escutou o que ele disse: recebe a minha compaixão. Um chamado vem dos céus. E um chamado não é para você, é através de você. Uma igreja precisa entender que ela não é para ela mesma, mas é para ela ser através dela. Está entendendo ou não? Eu creio que uma das dificuldades de transformação de sociedades hoje é que a igreja ainda muitas vezes está centrada dentro de si mesma. Mas um chamado está acontecendo, um chamado vai acontecer, um chamado está sendo liberado. E você vai entender que tem algo além de você. Uma igreja adoradora, ela não é uma igreja que vem para receber, ela vem para dar.
maturidade espiritual está ligada, ou está totalmente conectado com adoração. É quando nós entendemos que a nossa vida não pode ser nossa mais. É quando nós começamos a entender o reino dentro de nós. Quando nós começamos a praticar que tem um Senhor nas nossas vidas, o nome dele é Senhor Jesus Cristo. Esse texto fala muito aqui de Jesus como cabeça, essa intercessão aqui do apóstolo. Quando Jesus começa a ser o cabeça dentro do nosso coração, ele vai começar a liberar visões. E visões é algo grandioso, que não está alicerçado à sua vida, ao seu egoísmo, ao seu individualismo, mas vem do coração direto de Deus para atingir outras vidas. Recebe a minha compaixão. Eu não sabia o que era isso, mas eu guardei no coração. Eu quero desafiar você a ser apaixonado pela voz de Deus. Eu quero desafiar você a ser apaixonado pela presença de Deus. Eu tenho aprendido uma coisa como líder, como pastor, querido. Nós temos muitas responsabilidades. E o mundo espiritual tem feito uma coisa a nível mundial. O que está acontecendo nos dias de hoje é o que Faraó propôs para Moisés. Quando Moisés falou assim: deixa o meu povo ir para adorar no deserto. Vocês estão muito sem tempo. Dobra a carga de trabalho. Agora vocês vão ter que pegar a palha e fazer os mesmos números lá de tijolos. É o que está acontecendo hoje. E a igreja hoje ainda não entendeu que a chave é a presença dele. Eu e minha esposa fizemos uma aliança, nós dois. Um ajuda o outro. Tempo com o Espírito Santo de Deus diário. Tempo com a palavra. Você fez a escola, meu irmão, agora vai só começar. E eu estou só falando de receber visão. Não entrei nem na execução de visão ainda. Entende? É o tempo da igreja hoje crescer em qualidade. Quando nós crescemos em qualidade, a sociedade é impactada, o testemunho é liberado. Nós crescemos em quantidade. A expectativa do Espírito hoje de Deus sobre o Brasil é que a igreja agora cresça em qualidade, maturidade. Ela vai ter que ser uma adoradora de verdade. Não é isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Ele adorou a Deus e agora ele está entrando para a presença de Deus com a igreja de Éfeso nas suas entranhas. Um chamado está profundamente ligado a amar a presença de Deus. Queridos, nós nos relacionamos com muitos missionários. Deus, pela graça dele, por causa dele, desde que quando o Senhor nos chamou, eu tive muitas conexões com muitos missionários. E hoje para mim está claro, uma das principais características de um missionário é que ele precisa amar a presença de Deus. Amar a presença de Deus. Amar uma vida de intimidade com o Senhor. Sabe, querido, você não faz essa obra na força do seu braço. Não faz. Você não faz essa obra. Você não faz essa obra roubando a glória de Deus. Deus não vai deixar você roubar a glória de Deus. Não vai. Ele vai deixar você carregar a glória dele. Carregar a glória dele. Está entendendo isso aqui ou não? Paulo entendeu como fazer essa obra de transformar a sociedade. Como que nós podemos transformar uma sociedade? Trazendo
consistência o chamado sacerdotal da igreja nos dias de hoje. E o que é um sacerdote? Um sacerdote é aquele que ama a presença de Deus e que entra na presença de Deus com uma causa. Você tem uma causa? A qualidade de hoje da igreja no Brasil e o que Deus tem feito, eu estou falando, irmãos, com muita convicção, é que Deus esses dias está chamando a igreja brasileira para ser sacerdotal, andar na presença dele de verdade. De verdade, meu irmão. Agora nós vamos falar sobre o Brasil, para você entender o tempo que a palavra que Deus me liberou sobre o Brasil. Eu vou falar aqui sobre o Brasil. Então a chave para esse ministério, eu estou pregando aqui com extrema convicção, a chave para esse ministério é uma bênção. Eu conheci pouca coisa, mas eu já vi que é uma bênção. Mas uma das chaves proféticas aqui vai ser a oração, a intercessão profética. Está entendendo? Depois daquela experiência com o pastor Dan, começou o processo. 2 anos depois, eu ainda na empresa, trabalhando, eu trabalhava muita agitação, muita correria, muito celular. Querido, isso aqui é uma bênção, mas isso aqui não pode roubar da presença de Deus. Nós às vezes perdemos tempo com isso aqui. Nós gastamos o tempo com isso aqui, não gastamos tempo com o Espírito Santo, não gastamos tempo com a palavra. Irmão, saiba usar o instrumento que Deus colocou na sua mão. Eu lembro, queridos, que eu não estava na empresa, mas eu estava com muita dificuldade de ouvir a Deus. Eu até escrevi um livro sobre audição espiritual. Eu falo num capítulo lá sobre ansiedade. Quem tem problema de ansiedade aqui? Deixa eu ver, levanta a mão aí, vamos ver quem é sincero. Levanta a mão aí, pode levantar, irmão. Eu sei que muita gente, quase todo mundo aqui tem, pode levantar. Sabe como é que Deus cura a ansiedade? Você quer saber, não? Você sabe como é que Deus cura a ansiedade? Fazendo as coisas demorarem. Você entender que o controle e o governo é dele. Aí você começa a entender que não é você. Está entendendo isso aqui ou não? Hã? Até você se render. Na hora que você se render, a Bíblia diz que o reino é paz, justiça e alegria no Espírito. Fala, nossa. Então eu não ouvi a Deus. Meu amigo, eu vou confessar uma dificuldade que eu tenho. Não tem como fazer essa obra, irmão, sem ouvir o Senhor. Quando Deus se cala comigo, eu fico desesperado, meu irmão. Você tem ouvido a Deus? As suas orações têm chegado ao trono, mas você tem parado para escutar o Espírito Santo, as respostas e as direções para a sua vida? Você está tão agitado? E aí eu aprendi uma coisa nessa obra de Deus. Eu aprendi que eu posso ter 1 milhão de... Eu estou aprendendo ainda. Você ora por mim, tá bom? Você vai orar por mim? Irmão, nós somos tudo igual, amém? Queridos, eu estou aprendendo a pegar as coisas do meu dia e colocar de lado e dedicar a primícia do meu dia ao Senhor. Entende? Você vai ver que o seu dia vai fluir assim, ó. Porque quando você honra Deus, Deus te honra. Deus relaciona, querido, com o princípio de reciprocidade. Nós vamos ter um tempo aqui com líderes, não vamos ter, pastor? Vou mostrar uma coisa na palavra nesse sentido. Então, para transformar a sociedade, a igreja tem que subir de nível.
Porque essa obra não é feita na sabedoria humana, essa obra não é feita no braço humano, essa obra é feita no Espírito, através do Espírito, a dependência, da direção. Eu lembro então que o Senhor me tirou do Brasil para falar comigo, em novembro de 2007, me jogou no Instituto Haggai. Eu tive uma experiência, aquela compaixão, não conhecia ninguém, líderes de diversas nações. O Instituto Haggai é um ministério que treina líderes, devolve eles para as suas nações, para que esses líderes sejam relevantes na transformação de sociedades, na implantação do reino. Eu lembro que no terceiro dia eu comecei a ouvir a voz de Deus, graça pura, e tinha líderes de diversas nações tomando café assim, e eu comecei a chorar de compaixão por eles. E eu sabia que Deus ia falar comigo. Eu tive que procurar um lugar secreto. Meu irmão, você tem que ter um lugar secreto. Deus está levando a igreja nesses dias a desenvolver um novo nível no seu altar, no secreto. E ele começou a falar comigo de uma maneira assim impactante. Começou a mostrar a minha infância, as minhas dificuldades que eu tive, a minha saída de casa. E ele falou comigo duas coisas: eu estou te chamando para socorrer os meus filhos que estão morrendo nas nações. Queridos, eu gravei essa frase. Eu gravei essa frase no meu coração, não esqueci nunca mais essa frase. Essa frase começou a projetar todo o meu destino. Um chamado projeta todo o seu destino. Não pode ser uma simples frase. Vai ser algo maior do que você, porque Deus é grande, Ele dá visões grandes. Eu lembro que eu escrevi essa frase no papel. E eu lembro, querido, que a segunda coisa que Ele falou comigo foi: você acha que você perdoou o seu pai, mas eu estou te afirmando que você não perdoou, porque quem perdoa não anda na indiferença que você tem andado. Já pensou se eu fosse assim com você? Deus te dá um chamado, mas Deus não vai te tirar dos processos. Você vai ter que resolver a sua vida, o seu passado. Eu achei interessante, né? Cuidando do presente para garantir o futuro. Mas a gente só pode cuidar do presente quando nós somos resolvidos do nosso passado. Queridos, eu lembro que eu saí com essas duas frases. Eu peguei o telefone, liguei para o meu pai. Foi uma história para eu pegar aquele telefone. E eu escrevi: nós vamos abrir uma visão que socorre os filhos de Deus nas nações. Comecei a escrever a visão. Nasceu a Nations Help. Qual é a missão da Nations Help? Socorrer crianças altamente vulneráveis nas nações, através da compaixão de Cristo. Não é a minha compaixão, não é a compaixão do homem, é a compaixão de Jesus. Mas também influenciando e equipando a igreja para que ela transforme o futuro da nova geração. Glória a Deus pelo trabalho que tem aqui nessa igreja. Já vi as fotos ali, eu fiquei... Queridos, vocês já saíram na frente, para a honra e glória do Senhor. Já estou feliz. Mas Deus tem muito mais, tá? Deus tem muito mais que esse ministério. Quando eu voltei para o Brasil, irmãos, veio o convite da minha igreja, era o segundo convite da minha igreja, e eu tive que tomar uma decisão: a carreira ou o chamado. Para Deus liberar o novo na sua vida, Ele vai ter que matar o velho. E à medida que você vai deixando Ele matar a sua vida,
O novo de Deus vai sendo trazido. É um negócio muito interessante, um negócio meio doido. É uma mistura de morte, dor, tristeza, mas também um desejo de conseguir. Um desejo, tipo assim, nossa, vai acontecer algo diferente, eu lembro, irmãos, dessa decisão. Na época foi um escândalo assim no mercado onde eu estava. Ninguém entendeu nada. Como que esse cara tomou essa decisão? Eu fui promovido. Eu lembro dias, irmãos, que eu passei depois de 11 anos naquela empresa ali na Savassi, um prédio bonito, né? Uma multinacional. Eu lembro que eu atravessei aquela porta pela última vez. Eu lembro dessa cena. Uma impotência, uma fraqueza. Você nunca entra num chamado forte. Você sempre vai entrar fraco, porque é uma mudança de estação. Você não tem capacidade de mudar estação nenhuma, mas Deus está procurando os corações para que Ele mude as estações do coração dele através de você. Está entendendo isso? Ele precisa encontrar um coração. E aquele homem que tinha um sonho de ser um professor, de ser um executivo, de ser... Não tem nada errado nisso não, tá? Nesse sonho não. Deixe que esse seja o chamado para você. Entende? Aquele homem perdeu a sua vida naquela ação. Quando eu cheguei do Hagai, veio esse convite, e eu entrei na igreja do Senhor, servi lá há muitos anos, tempo integral, fui fiel, amo a minha liderança. Missionário querido, hoje precisa entender que Deus restaurou a igreja, está restaurando a igreja na sua essência. O que significa isso? No passado até poderia ser assim, pensar que a igreja estava muito fechada na questão de missões, mas hoje não está mais assim. E a primazia de missões precisa ser na noiva, porque está na palavra. Você precisa estar em comunhão no meio do corpo de Cristo. Você não é chamado a ser um cara solto, independente. Quando eu vou olhar um projeto nas nações de missões, as pessoas acham que eu vou olhar o projeto. Eu não vou olhar o projeto, eu vou olhar o coração de quem está liderando o projeto. Eu vou olhar princípios. E um dos princípios que eu observo, cara, é a questão de honra. Porque eu já aprendi que o fundamento de Deus que prevalece numa transformação de um ambiente, de uma sociedade, são fundamentos estabelecidos nos princípios da palavra de Deus. E um deles é a honra. Eu consigo perceber quando um projeto vai ficar no longo prazo, quando eu observo o fundamento. Está entendendo isso aqui, queridos? Amém. Tem 20 anos que eu estou na mesma igreja. Já passei por várias dificuldades, mas eu estou ali. Eu estou junto. Entende? Como eu cresci. A palavra que eu recebi quando eu fui trabalhar na igreja é que o ferro precisa ser amolado no meio do ferro. Transformar a sociedade só pode ser feito esse trabalho por aqueles que entenderam que a herança dele é nos céus e não na terra. Quando você abre mão da terra, Deus pode te usar para transformar a terra. Porque Deus só pode te dar aquilo que não te tem. Quando alguma coisa te tem, você não está preparado. Por isso que Deus precisa trazer maturidade, cara. Se você não sabe ser quebrado, se você não sabe ser humilhado, se você não desenvolveu perseverança, se você não desenvolveu consistência,
Deus vai esperar um pouquinho para revelar alguma especificação do seu chamado. Não é que você vai estar totalmente maduro, mas à medida que você for amadurecendo, Ele vai te trazendo. Quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, mas um dia eu deixei de ser menino. O menino relaciona com o pai no sentido de me dar. Mas o amor sofredor, o amor que tudo pode, tudo espera, tudo suporta, não dá para ser realizado no coração de menino. Então o Senhor vai levantar uma igreja que vai transformar a sociedade, mas essa igreja vai deixar de ser menina. Está entendendo? Eu lembro, queridos, que foram outras entregas, né? Depois que eu servi no ministério, participei do ministério, área de ensino, me envolvi com missões. Chegou um dia, depois de muito treinamento em missões dentro do ministério, que em conformidade com o meu pastor, nós entendemos que nós precisávamos trabalhar mais nas igrejas, e eu entreguei todos os ministérios e passei a ser missionário da igreja. Mas foi um papo. E aí começou a história nossa nas nações. O Senhor nos jogou ali no Haiti. Foi a primeira vez com o pastor Ricardo. Tive um sonho, olha o chamado vindo, ó. Tive um sonho, não conhecia direito não. O pastor Ricardo me clamou, não conhecia direito não. E eu sonhei que tinha um óleo na mão dele, num sonho. Ele falava assim: receba o aroma da nação haitiana. Eu já estava na igreja trabalhando. Eu acordei assim e falei: gente, Deus falou comigo, o que é isso? Naquele dia, um casal de irmãos que hoje são os nossos líderes, interessante, são os nossos líderes da área de missões e tudo, me procurou naquele mesmo dia. Eu tive uma reunião de missões, eu era líder do departamento naquela época, e ele falou assim comigo: rapaz, nós queremos ir para o Haiti com o Ricardo. Eu comecei a rir. Só que eu não sabia que era para eu ir. Aí eu comecei a ligar para ele. Falei: olha, tive um sonho aqui, nós precisamos ir ao Haiti e não vou levar ninguém. Foi a resposta que ele deu. 2010, eu não vou levar ninguém, não tem como entrar, o país está na beira de uma guerra civil, não entro, não levo. Levei a segunda vez, não levo. Terceira vez eu falei com ele: irmão, eu tive um sonho da parte de Deus, agora você julga e aí daqui para frente é contigo. Passou poucos dias, eu recebi a notícia que ele tinha aberto um grupo, uma equipe. Aí eu falei: agora eu vou. Aí o pessoal: não, você não vai não. O pessoal já falou: você não vai não. Eu fui o último a entrar, mas eu fui. Com muito custo, não queria me levar não. Quando eu cheguei lá, meu irmão, aquela palavra, eu chamei para socorrer os meus filhos que estão morrendo nas nações. Eu comecei a ver essa palavra, eram as crianças. Eu entrei num desespero tão profundo, irmãos. Crianças morrendo. O Haiti tinha passado por um terremoto, já era um dos países mais pobres do hemisfério ocidental. Não havia água potável, não havia luz. Eu falei: meu Deus, eu entrei em crise. Mas naquela época eu conheci um jovem chamado Ezequiel, e ele começou a me levar para dentro das cidades tenda, populações inteiras vivendo em tendas, lonas. E eu comecei a entrar e ver criança, cara, sozinha, sem comida, sem água, os pais andando pelas ruas. O laço de amor e no espírito com Ezequiel foi tão profundo, tão grande, que tem 9 anos que esse irmão caminha conosco. Ele é um dos líderes da Nations Help desde aquela época. E nós começamos a construir operações de socorro de crianças ali naquela nação. Certo dia eu estava com Ezequiel num orfanato que a gente começou a ajudar. O Haiti é um país de muitos orfanatos.
A mãe no Haiti dá o seu filho por amor por causa da fome. Ela prefere dar o seu filho do que ver o seu filho morrer na mão dela. Muitos orfanatos assim, na verdade, são relativamente órfãos, são órfãos funcionais por causa da realidade. Eu estava ali, comecei a ir para o Haiti várias vezes. Eu voltava para o Brasil, compartilhando com a minha liderança. Eles foram entendendo, foram vendo, foram me liberando. Eu estava num lugar chamado Corrai. Foi um bairro em Porto Príncipe, onde o governo resolveu jogou a população lá. Jogou. Quando eu entrei nesse orfanato, não tinha cerca, não tinha tijolo. Várias crianças morando na lona lá. Depois eu vi que Deus levantou um inglês que doou a construção da casa, dos muros. E eu voltei várias vezes, começando a ajudar com o alimento, começamos a, sabe? E certo dia chegou uma americana lá. Começou a brigar com a dona do orfanato, eu não entendi nada, e ela brigando com a dona do orfanato. Quem era ela? Quem era ela? Uma mulher americana, enfermeira, intercessora, que resolveu dar a sua vida a favor das crianças no Haiti. Miriam Frederick. Líder, na minha opinião, de uma grande visão, talvez a maior visão de socorro de crianças no Haiti. Queridos, quando você começa a caminhar num chamado, as circunstâncias começam a ser alinhadas. Está entendendo, não? O mesmo amor que estava entre eu e Ezequiel aconteceu entre eu e Miriam. Ela me chamou para ir nas montanhas. E nas montanhas eu vi muita criança morrendo, e aquela palavra gritando. Eu lembro que eu entrei em Pestel com Miriam. Estava eu e um amigo. E eu estava assim no meio do caos. Muita fome, uma vila onde muita criança estava morrendo. E eu desesperado, eu comecei a escutar várias crianças chorando, muitas crianças chorando. Olhei para o lado, falei com meu amigo: você está escutando isso também? Estou. Só que era o que Deus estava escutando, cara. Não tinha ninguém aqui do nosso lado. Um chamado tem muito mais a ver com o outro do que com você. Por isso que para transformar a sociedade, Deus precisa de homens, de mulheres que não buscam seus próprios interesses. Se fala muito sobre a palavra altruísmo. O que é altruísmo no meio da liderança? Líderes altruístas são pessoas que ajudam o próximo sem esperar nada em troca. Muito próximo do amor de Deus, hein? Nós começamos então operações com a Miriam, começamos a voltar para o Brasil, levantar as igrejas. Morei dentro da base dela um tempo, nessa história com o Haiti. E eu perguntei para Deus assim: como que o Senhor quer? Essa é outra palavra. Um missionário tem que sempre fazer essa pergunta. Um cristão que está trabalhando para Deus tem que sempre fazer essa pergunta: como que o Senhor quer? Eu fiquei 3 meses fazendo essa pergunta para Deus. Eu fiquei mapeando. E nós fizemos uma loucura à noite. Era loucura. Lançamos um programa de socorro que faz o socorro da criança dentro da família, porque a causa da orfandade era a miséria. Então o Senhor falou comigo assim: se você combater a miséria dentro da família, você está lutando contra o espírito de orfandade da nação, que a mãe não vai dar ao seu filho. Era loucura. E o Ezequiel começou a liderar essa frente comigo.
comigo, querido, nós enxergamos transformações reais. Reais. Eu lembro que eu tinha um amigo que era consultor assim, ele chegou para mim, cara, você é louco. Você vai tocar esse projeto, você tem aqui uma organização americana que é sua parceira, conhecida e tudo. Eu falei, cara, mas Deus falou o que é esse projeto também. Deus falou o que é assim. Então, um chamado, uma transformação de uma sociedade passa muito por essa pergunta: como que o Senhor quer? Como que o Senhor quer? Nós participamos de uma escola no Paraguai. Hoje a gente está montando operações no Paraguai, no chão de Pedro Juan Cavalheiros, muitas crianças trabalhando ali. Eu fui ali a convite, falei, Deus, é nossa pegada. Fui umas 2 vezes, falei com a minha esposa, eu não entro. Eu não entro se Deus não falar comigo. Uma história linda de Deus, nós estamos ficando doidos. Entende? Depois de 1 ano e meio orando, nós entramos num momento, participamos de um culto que acabou nascendo uma casa de meninas. Linda, um projeto que nós estamos construindo em parceria com uma igreja chamada Actos de Justiça, no lado do Paraguai, e também estamos costurando com a igreja mãe. Um trabalho maravilhoso. Mas eu fiz a pergunta: Senhor, é para entrar? Como que o Senhor quer? E nós estamos sonhando agora em montar uma creche lá dentro, mas partiu do coração de Deus. Ah, mas eu não tenho recurso, meu irmão, mas você tem uma palavra. Sabe como é que eu sei quando Deus está comigo? No meio da nação, eu não estou olhando recurso, eu estou olhando onde é que o Espírito está. Onde é que o Espírito está? E eu senti ele, voltei de lá alguns dias atrás. Vai em frente, vai em frente, vai em frente, que eu sou contigo, vai em frente. Mas Deus tem muita dificuldade, vai em frente, vai em frente. Queridos, é assim que você faz essa obra. É assim que você transforma uma sociedade. Você vai trabalhar com criança. Uma vez eu perguntei para Deus assim: Senhor, quanto tempo eu sou responsável por uma criança? Ele não me respondeu, não. Eu fiquei perguntando, insistindo. Depois de um bom tempo eu falei: Senhor, não tem regra não, né? É até essa criança ser transformada, até o futuro dela ser transformado. É assim. Ele falou: E aí essa passou a ser a nossa visão. Qual que é a nossa visão? Visão é algo futuro, missão é algo presente. A nossa visão é transformar o futuro da nova geração. Então, quando uma criança entra num programa, eu estou olhando para ela para 10 anos, 7 anos, sem regra. Vou contar a história da Lauense para vocês. Tem muitas histórias, mas vou contar uma história de transformação de futuro, transformação de sociedade. Lauense era uma adolescente que estudava numa escola que eu analisei aproximadamente, junto com uma nutricionista, 300 crianças na região onde o Ezequiel estava no Haiti. Pegamos uma nutricionista e falei assim: olha, eu quero as mais necessitadas, as que estão sofrendo mais. A Lauense era uma dessas, desnutrição. Essa lista eu fui para saber onde é que elas estavam morando. A Lauense não tinha lugar para morar. Ela conseguiu colocar uma tenda no pátio de uma igreja cristã. Olha que glória. E eu cheguei para visitar ela lá, se eu não me engano, no ano de 2013, se eu não me engano, 2014, por ali. Quando eu entrei na tenda, tinha 7 pessoas morando na tenda. E ela tinha uma avó de muita oração. E eu perguntei para ela: como que vocês comem? Ela falou: não, a gente só come quando alguém chega aqui e dá para a gente. Quanto tempo eu tenho, pastora? São 9h10. Tem mais quanto tempo? Posso ir? Você me dá um sinal?
Vocês estão gostando, gente? Vocês estão entendendo? Vocês estão meio calados aí, mas eu sei que Deus está fazendo algo. Amém? Queridos, nós então colocamos a Laurence no programa do socorro dentro da família. Ela começou a receber alimentação, ajuda de alimentação. Começamos a pagar a taxa da escola dela, da família dela. Começamos a procurar um lugar, e isso foi fantástico. Nós começamos a pagar aluguel, tiramos ela da tenda, colocamos ela numa casa, e Deus começou a colocar um sonho na vida da avó dela, que era uma mulher de muita oração. Ela começou a orar para Deus dar um terreno para ela, e a gente pagando aluguel. Laurence se destacou, conseguiu uma bolsa e foi estudar na República Dominicana espanhol. E nós continuamos a ajudar a sua família. Sua irmã fazia parte do programa. A sua vozinha conseguiu um terreninho, comprou um terreninho, construiu um terreninho. Numa das minhas viagens missionárias, ela chega lá para me agradecer, levar uns presentes. Transformação real, histórias reais, transformação pelo amor de Deus. Eu não estou falando do amor, não é minha habilidade, mas o chamado passa pelo amor de Deus dentro de nós. Se Deus entrar com você, vai dar certo. Se é Deus que está governando o seu chamado, não tem como não dar fruto. Qual a motivação que você está fazendo essa obra? Essa aqui é outra história. Qual é a motivação lá dentro do seu coração? Se o grão de trigo não morrer, ou melhor, ele não vai dar fruto. Mas se ele morrer, então um chamado é a morte do grão de trigo. Está entendendo isso aqui, queridos? Qual é a chave para que as pessoas certas sejam lançadas no chamado certo de Deus? Oração. Nós temos uma menina que serve para a gente já há alguns anos lá no escritório. Eu lembro que quando ela entrou, ela já estava quase 4 ou 5 anos com a gente. Nós pagamos um preço de oração de 3 meses. Senhor, ela está com a gente até hoje, é uma das principais pessoas assim, que cuida várias áreas nossas lá. Mas ela entrou, ela não sabia falar. Mas eu vi ela no Espírito. Eu vi que Deus tinha trazido ela. Certo dia uma outra colaboradora falou assim: como é que você contrata essa menina? Ela não sabe nem conversar. Eu falei assim: ela vai ser uma coluna aqui. Visão espiritual. Está entendendo isso aqui, meu irmão? Está na hora da igreja brasileira deixar de ser menina. Está na hora da gente começar a doar a nossa vida para o Senhor. Uma das coisas que acontece nos dias de hoje, irmãos, é que nós confundimos a nossa herança. E isso não pode acontecer no chamado. A herança de Israel, desde quando o Senhor parou de falar com várias nações e escolheu Israel para falar com ela através da pessoa de Abraão, e a gente pode ver que nessa escolha de Israel o Senhor não abandonou o aspecto missiológico nas nações. Está lembrado de Jonas? Jonas, vai para Nínive. Não vou não. Não vai, você vai sim. Você vai. Uma das
das coisas, irmãos, que o Senhor fez foi em Abraão, prometeu uma terra. Sai da tua terra, que eu vou te dar uma terra. Você vai ter as areias, mas você também vai ter que olhar as estrelas. Então a herança de Israel está na terra. Mas e a herança da igreja? A herança da igreja é os céus. Quando a gente tem uma igreja presa na terra, ela não entendeu a herança dela ainda. Está entendendo? Ela não entendeu. Quando você vai lá, amanhã talvez eu aprofundo um pouco sobre isso, não sei se com a minha esposa, alguma coisa assim, a gente está orando. Mas quando você vai lá no Apocalipse, você vai ver aos vencedores, as promessas todas estão nos céus. O galardão da igreja está nos céus. Você vai estudar sobre as bodas, sobre o tribunal de Cristo. E o negócio lá vai pegar. Todos nós vamos ser julgados no tribunal de Cristo. E o galardão é dos céus. Quando você vai na parábola do administrador infiel, que é aquele que, quanto você deve para o meu senhor? Eu devo 100, senta aí, escreve 50. A Bíblia diz que o senhor louvou ele. É como? Ele tirou porque era dele e partiu com o outro. E aí a Bíblia diz que o Senhor o quê? O louvou e deu uma recomendação, que nós devemos fazer amigos nessa terra, para que eles nos recebam aonde? Nos tabernáculos eternos. A herança da igreja está relacionada a pessoas, e a herança da igreja está relacionada aos céus. Quando a gente confunde essas coisas, tem muita gente hoje que está na igreja buscando uma herança na terra. Eu quero ser rico, meu irmão. Você pode até ser rico, mas a motivação não pode ser essa. Eu quero ser próspero. Sabe o que a Bíblia fala sobre prosperidade? Guarda isso. Uma vez eu escutei isso do meu pastor. Você nunca mais pode esquecer isso. Coração do generoso prosperará. Fecha tudo. Acabou. Qualquer coisa que falar além de prosperidade disso, toma cuidado. Então a prosperidade dos céus vem sobre as nossas vidas e vem. Para quê? Para que nós nos tornemos pessoas mais generosas. A generosidade mostra uma herança dos céus. Está entendendo? Então uma igreja vai transformar a sociedade quando a herança dela estiver nos céus. Enquanto a herança dela estiver na terra, ela está pegada na terra. Ela não vai conseguir transformar a sociedade. Mas quando ela entende que a herança dela está nos céus, querido, ela transforma essa terra. Onde está a sua herança? Onde está o teu tesouro? Diz a palavra do Senhor. Então chegou o tempo de nós amadurecermos. Chegou o tempo da gente entender que tem algo além das nossas próprias vidas. Chegou o tempo de nós permitirmos que esse chamado que vem da parte de Deus aconteça. E quando isso acontecer, a nossa sociedade, o lugar onde nós estamos, aonde Deus vai nos enviar. E isso é para toda a igreja. Quando eu comecei a falar aqui, todo mundo que tem o Espírito Santo passa por essa palavra. Porque missionário é um cara super espiritual, mais espiritual da igreja. Não, todos nós temos que dar testemunho. Quando o testemunho da igreja é levantado, nós estamos salvando essa terra, e a transformação da sociedade vai estar acontecendo.
Eu creio que está chegando um tempo. Eu vou falar sobre atos de justiça aqui. Sabe o que Deus me falou sobre o Brasil? Queridos, eu queria sair do Brasil. Tipo, não, você vai sair não. Você vai ficar com a base aqui, você vai para as nações, mas tem algo para você fazer aqui. Deus falou comigo, irmãos, duas coisas com relação ao Brasil. Nós precisamos ser levantados por Deus como uma igreja intercessória sacerdotal. Esse é o ponto de transformação de uma nação. E a igreja precisa agora manifestar os atos de justiça da noiva. Ela precisa ser a justiça no meio da sociedade. Nós temos que entregar isso para o Senhor, como igreja brasileira. Amém? Glória a Deus que esse ministério tem essa visão. Eu quero pedir para os irmãos projetar um vídeo ali, que nós vamos orar na sequência sobre isso, tá bom? Quero pedir para passar um vídeo rapidamente. Você vai ver a história do Vladimir, um menino que sonha ser pastor. Vou contar depois para você por quê. Todos os dias enfrentamos situações adversas, histórias de pequenas vidas que correm o risco de não ter uma história para contar. Mas com a sua ajuda, com o seu investimento, com a sua oração, temos conseguido acolher novas vidas e garantir um futuro melhor para essas crianças. Você é capaz de mudar essa realidade das crianças do Haiti. Acesse agora nosso site e saiba como mudar a história e realidade dessas crianças. Nations Hell, transformando o futuro. Aplauda ao Senhor. Toda honra, toda glória. Vladimir nos viu visitando a sua família há alguns anos atrás, dentro daquele programa de socorro dentro da família, programas de alimentação para criança e para família, programas de educação para criança, programas de estudo bíblico para criança e para família, em alguns casos programa de moradia para criança e para família. Certo dia ele me viu dentro da casa dele e ele falou assim com Ezequiel: eu tenho um sonho, eu quero ser um pastor, porque eu quero visitar as famílias como vocês estão fazendo aqui com a minha família. Esse é o sonho dessa criança. Sabe o que Deus me falou sobre riquezas? As riquezas de Deus, cara, são totalmente diferentes do que a gente acha que é riqueza. No Haiti tem uma riqueza tremenda, são as crianças. Amém? Amém. Então, como é que você pode participar? Você vai pegar um folder, vai estar ali, você vai levar para sua casa para você orar. Número 1. E nesse folder de oração você vai lembrar desse trabalho aqui também. Eu estou junto nesse trabalho, viu? Estou nesse trabalho aí, nessa comunidade aqui, nessa escola. Quando você orar pelo Haiti, você também vai orar para essa comunidade aqui. Entende? Nós vamos ganhar esses meninos
aquilo aqui. Amém. Na educação, e nós vamos ganhar isso para Jesus. A mesma unção que eu tenho do Espírito, que eu sei que líderes da nação no Haiti estão sendo levantados e vão sair do programa, vai sair líderes aqui também poderosos desse trabalho, dessa igreja. Está entendendo? Então você vai orar por essa igreja, você vai... Queridos, deixa eu falar para vocês, esse trabalho é só o começo. Entende? Aleluia. Número 1. Número 2, se você sentir no coração que quer participar, você nos procura, eu vou ver com o pastor aqui como é que vai ser. Se você sentir no coração, se o Espírito de Deus falar com você, eu quero jogar uma semente lá numa criança, lá no Haiti, nós vamos ver com o pastor aqui, da melhor forma possível, você vai nos procurar também, tá bom? Terceira coisa, você vai entregar a sua vida. Se você entender que você tem um chamado acontecendo aí, você também nos procura, tá? Se o Espírito de Deus falar com você, te dá um som, procura a pastora junto aqui, você vai compartilhar isso aí, tá bom? Vamos ficar de pé. Eu quero chamar aqui na frente as pessoas que foram tocadas por essa palavra. Amém? Eu vou orar por você. Eu quero que você venha aqui na frente. Nós vamos orar juntos aqui. Você que entende que você tem um chamado da parte de Deus, e que Deus está nesse processo com você, eu te desafio a você vir. Está percebendo, né, que Deus está mexendo no seu coração, está te dando alguma coisa, eu quero que você venha. Nós vamos orar, tá bom? Nós vamos orar. Camone. O Senhor é bom demais, gente. Estou sentindo uma alegria no meu espírito aqui muito grande. Você vai fazer coisas tremendas aqui. Para a pastora aqui da igreja, eu vou estender, o pastor não está aqui, mas eu vou estender para ele também. Eu vou fazer uma oração específica por ela. Amém. Eu vi essa igreja como o apóstolo Paulo entrando ali nas prisões, intercedendo. Ele era um apóstolo, ele tinha uma autoridade de implantação sobre ele, mas agora ele estava intercedendo com as suas entranhas para que o chamado da igreja de Éfeso, novo nível, é um novo nível, entende? A igreja de Éfeso ela tinha ido até um certo ponto, mas agora é um novo nível. Paulo viu isso no Espírito. Eu quero orar para a pastora especificamente, para que a Mônica vai dela. Nós vamos orar primeiro por essa igreja. Vai haver um batismo de intercessão profética. Batismo de intercessão. E minha mulher tem autoridade nessa área, que ela é uma intercessora junto comigo, mas ela tem essa coluna, essa carga. Ela vai derramar a vida dela sobre esse ministério. As entranhas. Essa obra é feita com as entranhas do Espírito. Nós vamos gerar um novo nível de chamado dessa igreja agora. Nós vamos gerar. Senhor, coloca essa visão aqui agora diante do teu. Visão linda que o Senhor mesmo deu. Mas eu quero pedir que aconteça aqui, Deus, o que eu vi no meu espírito. O apóstolo Paulo, com uma autoridade apostólica, uma unção apostólica, ele entrando diante do Senhor e orando para que a esperança do chamado fosse revelada à igreja, um novo nível da esperança do chamado. Vou liberar aqui agora, que eu estou esperando a Mônica, nós vamos começar com a pastora. Fica bom. A Mônica é um chamado de intercessão muito forte de nações. Nós vamos orar. Senhor, nós oramos pela pastora desse ministério, pelo pastor.
como o apóstolo Paulo, Deus, por unção apostólica, entrava na tua presença. Eu quero pedir, meu Deus, que o Senhor leve esse ministério a um novo nível de intercessão. Meu Deus, nós entramos agora diante do Senhor, pedindo que a esperança do chamado, do chamamento, a revelação da esperança do chamamento, um novo nível de revelação, seja liberado sobre esse ministério. Foi isso que eu vi. Meu Deus, essa lacuna de revelação possa ser preenchida agora por esse ministério. Eu sei que é um ministério que forma líderes, mas nós profetizamos um novo tempo, cujo sinal vai ser intercessão profética, dores de parto, para gerar com autoridade. Nós chamamos sobre esse mistério uma nova revelação de Deus. Escute, pastor, escute vocês aqui, ó. Sabe o que o Espírito está falando comigo aqui? Vem para a minha presença. Essa igreja precisa entrar mais na presença dele. Vem para a minha presença. Sabe o que ele está falando comigo aqui? Não tem prejuízo quando você vem para a minha presença. Você não perde tempo quando você vem para a minha presença. Você ganha tempo. Você ganha tempo. Vem na presença dele. Essa igreja vai entrar num novo nível de intercessão, de busca pela presença do Senhor, pela presença do Senhor. Coragem. Eu vejo uma palavra aqui, coragem. Coragem. Sabe o que vai acontecer aqui agora? O Senhor está me mostrando. Pessoas vão começar a ter dores de parto aqui agora.
que há um selo, Senhor, liberado para nós, que há uma marca, Senhor, que há um chamado mais alto em Ti, liberado para nós. Oh, Espírito Santo, ansiamos por Ti, Senhor, a Tua igreja anseia por Ti, Deus. Oh, Espírito Santo, que aqui, Deus, aqui não esteja somente uma linha, Pai, de intercessoras, mas esteja também, Pai, mulheres, ó Deus, que entenderam, Pai, que o primeiro chamado é o Seu coração, Pai. Pai, eu quero orar por cada intercessora aqui nesse lugar, Deus. Venho pedir em nome de Jesus o selo do Teu Espírito, Pai, sobre cada uma delas. Libera nessa hora, Pai, a visão privilegiada. Libera, Senhor, as visões, ó Deus, celestiais dentro das Tuas filhas. Ó Deus, libera, Senhor, as dores de parto. Libera, Senhor, libera as dores de parto, Senhor. Libera, Senhor, em nome de Jesus, os ouvidos espirituais. Compartilha conosco os Teus ouvidos, Abba. Compartilha conosco, Deus, o Seu coração, a Sua dor, as Suas lágrimas, Deus. Pai, que a nossa intercessão haja lágrimas, haja quebrantamento, haja, Senhor, esvaziamento, Senhor, dependência. Espírito Santo, levanta as guerreiras nesse lugar, Deus. Cada guerreira aqui representada, Senhor, eu quero orar pedindo, Senhor, uma visitação, mas também um peso de intercessão. Senhor, libera, Senhor, a capa profética também, Deus. Libera as capas proféticas, Pai, que elas sejam intercessoras profetas, intercessoras mestres, evangelistas, pastoras, cheias do Espírito Santo. Espírito Santo, libera os dons. Libera os dons. Espírito Santo, no nome de Jesus, derrama o selo. Selo, Deus. O selo da Tua presença. Oh, Espírito Santo, compartilha o Seu coração. Compartilha o Seu coração, Deus. Oh, pode ser achado que Deus de rejeições, mas tenho visto as Tuas orações. Espírito Santo, contempla, Pai. Contempla, Pai, as orações da Tua filha. Contempla as Tuas lágrimas. Contempla, Senhor, o Seu coração alinhado com o Seu, Deus. Renova, Deus, renova. que algo ia nascer. A mulher estava fraca, magra,
Ela não estava apta para dar luz, mas ela dava luz. Está entendendo ou não? Qual o primeiro chamado de uma igreja? Você é igreja. Está nele. Seminarista, presta atenção. Qual é o seu primeiro chamado? Está nele. Muitas vezes, queridos, eu me vi me perdendo dentro do meu chamado. Porque Jeroboão colocou o chamado no lugar que só pertence a ele. Mas o nosso chamado é consequência da nossa intimidade com ele. Está entendendo isso, não? Por isso a intercessão é algo, a vida de oração, o altar no secreto. É tudo. Ouvir é tudo. Você não pode fazer na sua cabeça. Você tem que ouvir. Mas você não tem tempo de estar nele. Então reveja o seu chamado. Reveja o que está acontecendo lá. Olha o brilho aqui para mim. Você